Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre as eleições aqui em Teresópolis. Antes da gente falar sobre o que os candidatos podem e não podem fazer durante essa campanha, Maurício, eu queria saber de você o seguinte. Recentemente houve uma vitória, pelo menos do meu ponto de vista, e aí eu digo do meu porque eu sou a favor do número de vereadores ter continuado em 12, eu acho que é um número mais do que o suficiente para representar de forma saudável Teresópolis, mas essa é uma opinião pessoal, não é uma opinião que seja geral, há pessoas que não concordam comigo. Eu queria saber o que você, como um advogado especialista em justiça eleitoral, alguém que acompanha de perto a política, achou dessa decisão da Câmara dos Vereadores de manter o número de vagas em 12 e não aumentar para 21, como já havia sido aprovado numa sessão no ano passado e que foi revertido agora esse ano. O que você achou dessa decisão? Eu acho que eu vou na contramão de 90% das pessoas, porque eu sou favorável ao aumento. O que eu discordo é com relação ao valor que é repassado para o município. Porque tanto faz ter 12 ou 21, a parcela do orçamento que é destinada ao gasto legislativo é a mesma. Eu acho que nós deveríamos evoluir na lei para dizer que deve ser uma determinada parcela limitado a algum teto. Como, por exemplo, nós temos municípios no interior do Rio de Janeiro que têm um orçamento altíssimo, uma população baixa. Então, nós temos municípios que recebem royalties do petróleo. Então, se você falar tão somente 5% para esse município, é muita coisa. Mas aí a questão do número de cadeiras não influencia? Não influencia, porque você vai ter a mesma quantidade da verba dividido por uma quantidade de vereadores menores. Em 2001, quando houve a redução aqui, nós entramos na Justiça nós entramos com uma ação popular aqui na Justiça em Teresópolis, pedindo que a verba fosse reduzida na mesma proporção da redução das cadeiras. Nós conseguimos ganhar aqui em Teresópolis, mas quanto mais alto o tribunal, mais conservador. Nós perdemos no Tribunal de Justiça e ele manteve o percentual por entender que era uma determinação constitucional. Mas na tua opinião, então, 21 representa o melhor que 12? Eu acho que representa melhor que 12. Eu acho. É uma visão, pelo que eu vejo na rua, é minoritaríssima. As pessoas não concordam com essa situação. Eu acho que não concordam também, Ruf, pela descrença atual que as pessoas têm com o legislativo. Eles acham que boa parte das pessoas que ingressam na política fazem parte daquele terceiro bloco que a gente falou, né? Então isso acaba maculando. Talvez até por uma questão até realmente histórica. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores até deu certas demonstrações. A maior delas foi a cassação do Jorge Mário. Recentemente, essa questão mesmo de manter os 12 vereadores, ela vem dando demonstrações de que ela não como no passado, ela não reflete mais os anseios da população. Ela vem mostrando uma maturidade, vem mostrando que a força da sociedade, a pressão da sociedade está presente ali no plenário. Aí vem uma questão de feedback que a gente vê pela parte da comunicação. Hoje, antigamente, falar era um monopólio. Só podia falar quem tinha jornal, quem tinha TV, quem tinha rádio. Hoje, pela internet, a questão é diferente. O deter poder não é quem mais fala, é quem melhor ouve a população. Isso é verdade. Então, eu acho que isso foi uma questão da Câmara saber ouvir o anseio da população, porque essa opinião que eu defendi aqui, eu sei que é minoritária, eu sei que pouquíssima gente concorda com o que eu falei. E a população tinha um anseio pela redução do número de cadeiras. Então, eu acho que a Câmara soube ouvir o que a população queria e se posicionou dessa forma. Vamos falar agora sobre o que a gente chamou no último bloco. O que os candidatos podem? Lógico que é muita coisa, né? Uhum. Não dá para falar tudo aqui num programa só, num bloco só, né? Mas de uma forma geral, os pontos mais importantes, o que os candidatos podem e o que eles não podem fazer durante essa campanha até o dia. Tá certo. Para responder essa pergunta, eu vou falar como funciona a justiça eleitoral. Entendeu? A lei eleitoral, ela tem basicamente dois bens que ela protege. Ela protege, primeiro, a liberdade do eleitor em escolher quem vai votar. Você não tem direito só de votar, você tem direito de votar livremente, fora de estados artificiais que comprometam a sua possibilidade de escolher. Então esse é o primeiro norte. O segundo norte é o seguinte, ela protege o direito dos candidatos concorrerem em forma isonômica. Eu não tenho só o direito de concorrer, eu tenho o direito de concorrer em igualdade de condições com todos os candidatos. Então a lei eleitoral vem tolhindo, vem travando o abuso do poder econômico,
né, que um candidato desequilibre o pleito usando demais o poder econômico que ele tem, em detrimento do outro que não tem tanto poder econômico assim, e do outro lado vem tentando travar formas maciças de propaganda que acabem interferindo na liberdade do eleitor votar. Então, na evolução, os candidatos não podem receber dinheiro de determinadas fontes, não podem receber de entidade internacional, de sindicatos, de concessionárias ou permissionárias de serviço público, não pode receber, né? Isso tem que ser colocado. E também não podem gastar esse dinheiro de uma forma que desequilibre o pleito, como, por exemplo, está proibido qualquer tipo de brinde que possa causar vantagem ao eleitor. Eu não posso dar mais camisa, eu não posso dar mais chaveiro, eu não posso dar caneta, eu não posso dar nada cuja utilização não se encerre em si próprio. Por exemplo, o adesivo pode, porque o objetivo do adesivo é tão somente mostrar e exteriorizar a sua preferência por aquele candidato, né? A Justiça trava também, está travando agora, no norte do equilíbrio entre os candidatos, a participação de artistas em shows. Isso não é de hoje, mas também isso continua valendo. Eu não posso ter mais o showmício. O comício é permitido, mas novamente naquele princípio. Eu vou ao comício não para assistir, não para ver um artista. Eu tenho que ir ao comício motivado por ouvir o meu candidato. Isso vai esvaziar bem os comícios, então, né? Oi? Vai esvaziar bem os comícios. Isso já vem esvaziando, mas isso o fundamental é você pensar dessa forma. De um lado, eu protejo a igualdade entre os candidatos. Do outro lado, eu protejo a liberdade do eleitor escolher seu voto.